A paz do Senhor a todos. Olá, meus irmãos, queridos telespectadores aqui do canal Gustavo Computador. Deus esteja com todos. Eu estou fazendo aqui mais um vídeo, primeiro vídeo de 2021. 2020 já passou, agora nós vamos viver mais um ano novo. Me desculpe a demora para postar o vídeo, mas agora já vai dar certo, tá bom, gente? Eu vou aqui, voltei. Vou gravar os vídeos agora com muita alegria para todos vocês. Eu vou tentar fazer os vídeos assim a cada fim de semana. Eu vou tentar fazer desse jeito, tá bom? Se eu não conseguir, me perdoe, por favor. Tá bom? Então vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia, se você tiver, em Salmos, no capítulo 118, versículo 22. Salmos, capítulo 118, versículo 22, que diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. Amém? A pedra angular significa geralmente a principal pedra de sustentação que era usada na construção de um edifício na antiguidade. Na Bíblia, a pedra angular é também chamada de pedra de esquina, pois ela era colocada como base de duas paredes primárias da construção, fixando e determinando sua posição inicial. Outro significado possível para a expressão pedra angular também é aquele que se refere à pedra principal colocada no centro de um arco para unir dois lados. Então, no primeiro sentido, a pedra angular traz o significado de pedra fundamental, enquanto que no segundo sentido, ela diz respeito à pedra que estabiliza e une como uma só estrutura os dois lados de um arco, formando a própria base do arco. Na antiguidade, as construções eram edificadas de uma forma diferente que normalmente estamos acostumados na atualidade. No início de uma edificação, os construtores selecionavam uma pedra que possuía certas características que lhes permitia servir de base para a sustentação e organização de todo o edifício. Essa pedra angular era colocada no canto principal do edifício, tornando-se o elemento essencial do seu fundamento. Desse modo, ela não apenas unia e sustentava toda a estrutura, mas também mantinha as paredes em linha reta e fixava a posição das paredes, que cruzavam o restante do edifício. Na Bíblia, expressões como pedra angular e pedra de esquina aparecem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Como tradução de alguns vocábulos hebraicos e gregos, além de pedra angular e pedra de esquina, esses vocábulos também são traduzidos como pedra principal, pedra mais importante, pedra-chave, pedra de remate, a primeira pedra. Na maioria das vezes, essas expressões são aplicadas no texto bíblico no sentido figurado. É assim, por exemplo, que a pedra angular é citada no livro de Jó em referência à subestrutura do mundo criado poderosamente por Deus. É dessa forma também que, ao falar do florescer do povo de Deus, sob a proteção divina, o salmista Davi fala das filhas de Israel como pedras angulares lavradas com colunas de palácio. Essa parte você pode encontrar em Salmos, no capítulo 114, no versículo 2. Sem dúvida, a aplicação mais importante das expressões pedra angular ou pedra da esquina é aquela que se refere metaforicamente a Cristo. Os profetas do Antigo Testamento profetizam sobre o Messias como sendo a pedra angular do povo de Deus. É assim que as palavras do salmista apontam para Cristo. Ele escreve: a pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se a pedra angular. O próprio Senhor Jesus, no contexto da parábola dos lavradores maus, se identificou como sendo a pedra rejeitada pelos construtores, se tornou a pedra angular de acordo com o plano eterno e soberano de Deus. Essa passagem você pode encontrar em Mateus, no capítulo 21, versículo 42, ou em Marcos, no capítulo 12, versículo 10, ou em Lucas, no capítulo 20, versículo 17. Nesse caso, os líderes judaicos eram retratados como construtores da nação que acabaram por rejeitar a pedra angular. Mais tarde, o apóstolo Pedro fez uma série de citações do Antigo Testamento ao tratar exatamente desse assunto. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 6 a 8. Primeiro ele cita a profecia do profeta Isaías, quando diz: vejam, ponho uma pedra em Sião, uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que confiar nela jamais será envergonhado. Isso você pode encontrar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E também a profecia você vai encontrar em Isaías, no capítulo 28, versículo 16. Depois o apóstolo cita o Salmo 118, ao afirmar: agora, para vocês que creem, essa pedra é preciosa. Mas para aqueles que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra da esquina. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7, e o Salmo 118, versículo 22. Na sequência, Pedro faz novamente uma citação ao profeta Isaías, ao explicar: uma pedra que faz os homens tropeçarem é uma rocha que os faz cair. Os que não creem tropeçam, pois desobedecem a mensagem para os que também foram destinados em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8. E em Isaías, capítulo 8, versículo 14. Esses versículos, incluindo a conclusão dada pelo próprio Jesus na parábola dos lavradores maus, colocam de uma forma muito clara a importância fundamental de Cristo e sua preciosidade para os crentes, bem como o juízo que recai aos incrédulos que o rejeitam. Então, Cristo é a pedra angular para os crentes, mas ele mesmo é também a pedra de tropeço para os incrédulos. O apóstolo Paulo também fala sobre isso ao ensinar que, apesar da rejeição de Israel, Jesus Cristo é a pedra em Sião. Ele falou isso em Romanos, no capítulo 9, versículo 33. Depois, o mesmo apóstolo fala da igreja de forma figurada, sendo a casa de Deus edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Ele falou isso na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Portanto, Cristo é a pedra angular sob a qual o fundamento da igreja cristã está estabelecido. Ele é a pedra de esquina que ajusta a direção correta da edificação. Então, os crentes, como pedras vivas da casa de Deus, são unidos e regulados em conformidades com a pedra angular que é Cristo, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Amém? Graças a Deus. Estende suas mãos agora, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Criador, Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, Deus que nos guarda, Deus que faz o impossível se tornar possível. Senhor, obrigado, porque Jesus Cristo é a pedra angular, a pedra que nos edifica. Sem Ele, a tua igreja, os teus servos, estariam totalmente corruptos. Mas obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor veio à terra, se tornou a pedra angular. O Senhor é a pedra de edificação de todos nós. Então nos ajuda a chegar aos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém?
Graças a Deus, que Deus abençoe. Pessoal, antes do vídeo terminar, eu queria dizer para vocês um site pela qual eu acho meus versículos. Ele é o Daily Verses. Daily Verses. Caso você não esteja entendendo muito bem o que eu estou falando, eu vou colocar o link do site aqui na descrição, tá bom? Então, se você quiser ler alguns versículos, o Daily Verses é o site pela qual você precisa procurar. Ele tem vários temas de vários versículos. E então você pode pesquisar qualquer tema que você quiser que vai estar aparecendo ali. Então, deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, em qualquer rede social que você tiver, compartilhe, porque aí você faz o canal crescer e vamos evangelizar a vida de mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.